Muito bem, estamos de volta falando dessa reinvenção, né? Você sempre tem uma aula aqui da nossa artista Karina do Canto, né? Que tem esse dom e tal. Agora, Cris, eu aprendo, eu tenho muita vontade, eu vejo a Karina fazendo. Aqui em casa mesmo já tenho tentado, ou talvez a sua área é outra. Mas você tem aquele medo de empreender. O medo até é positivo até um certo ponto, né? Mas depois que ele atrapalha você de fazer, de evoluir, aí complica. Mas nós temos a Rose, que é a nossa especialista aqui, né? Nossa consultora, que vai dar 4 dicas para perder esse medo de empreender. São dicas que são pilares para o pessoal de casa em qualquer nicho, né, Rose? Exatamente. O medo, ele faz parte do ser humano, mas ele não pode paralisar. Ele tem que ser um medo que te tira da zona de conforto. Então, você que está aí me assistindo, está nos acompanhando, olha para o teu medo, só olha, mas não deixa que ele paralise o seu sonho. Começamos bem, gente. Já deu uma olhada pro medo ou deu medo de olhar pro medo? Não. Então olha pro teu medo e cada um sabe onde dói, né? Cada um sabe onde é o ponto fraco e tal. Então dá uma olhadinha para ele agora, só para dizer para ele assim, ó, hoje, aqui ó, nós vamos dar jeito em você. Você vai voltar na hora precisa, porque faz parte, para inclusive você sair dessa complacência prazerosa. Primeira dica com a Rose, dica, vamos lá. Faça o melhor planejamento que puder. Então, para você que está aí nos acompanhando, planeje o que você quer fazer, o que você quer entregar. Quero costurar. Ok. O que eu preciso para costurar? Para quem eu vou costurar? Eu vou fazer reformas, eu vou produzir roupas para crianças, para adultos, homens, mulheres. Eu tenho que entender o que eu quero fazer, para quem eu quero fazer. Agora eu estava pensando agora, Rose, aqui, avaliando o nosso momento pandêmico, que tem aquelas teorias que foram quebradas com o tempo, que é o preparar, apontar fogo, né? Uhum. Porque tem gente que teve que empreender no susto. Só que isso também, mesmo sendo no susto, tendo um prazo, né, menor, eu tenho que ter um planejamento, que às vezes é o preparar e fogo, e você vai apontando conforme você vai alinhando. Isso não quer dizer que a gente vai ter um improviso dentro de um conceito, mas eu posso ter um planejamento dentro desse prazo mais curto. A pessoa, não, mas agora eu não tive tempo de buscar um recurso e tal, mas com pouco tempo, mesmo vindo um momento pandêmico, eu posso enxergar uma oportunidade. Exatamente. Eu ver a oportunidade e não olhar o momento da escassez, o momento do desafio. Porque eles também paralisam, junto com o medo, olhar o que você não tem, ou que você, de repente, você fala, mas eu não tenho tal coisa para fazer. Usa o que tem. Então, todo mundo, eu preciso divulgar, eu tenho meu celular, eu tenho conexão com a internet, eu tenho o principal. Então, um exemplo, a gente teve uma dica aqui, olha, eu tenho que buscar um profissional de fotografia, mas eu não tenho dinheiro. Só que a internet hoje, coisa que nós não tínhamos antes, ela fala muitas vezes, olha, melhor foto que você pode tirar no seu celular. Aplicativos, por exemplo, olha, não sei lidar com Photoshop, que é uma ferramenta, né, de linha profissional, que agora nós temos aplicativos que são mais fáceis de utilizar e não precisa ter um notebook, por exemplo. Claro, a gente só está dando um exemplo no caso da foto daquela nossa amiga que mandou a foto da flor, né? Então a gente tem que buscar uma alternativa, porque sempre tem uma alternativa, né? Tem. E até mesmo nas páginas dos fotógrafos, eles sempre dão dicas de como você melhorar suas fotos usando o seu celular. Então, a gente já cai no segundo tópico, que é estude enquanto empreende. É um processo, você nunca termina esse aprendizado. Não existe. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estudo todos os dias. Todo dia, ou eu estou fazendo um treinamento, ou estou dando um treinamento, que é um momento onde eu aprendo muito com quem está aprendendo comigo, é uma troca. Ou eu vou ler um livro, vou ver um vídeo de alguém que é relevante para a minha área, não só especificamente da minha área, que é financeira, mas a parte comportamental, a parte de divulgação, que são as áreas que complementam o seu negócio. Então, uma dica para quem está em casa, que está querendo empreender, busque conhecimento daquilo que complementa o seu trabalho. Você, de repente, é um excelente artesão, mas você não consegue juntar as peças, né? Colocar ali num arranjo bonito para vender. Você consegue produzir. Então, você pode buscar um conteúdo que te ensine a como montar o arranjo e não só produzir as peças. Então, um exemplo, você que está acompanhando a gente agora, você foi pego no susto, né? Olha, agora eu vou ter que trabalhar com flores, e você trabalhou até com uma necessidade do prédio, por exemplo. Só que
você não pode viver sempre no susto. Você teve uma oportunidade, teve um nicho menor dentro do seu prédio, agora eu posso estudar como ampliar, quais são os arranjos, quais são as tendências, né? Se eu posso ampliar o meu público, eu estou atendendo só o pessoal do prédio, mas existem outros prédios da minha região, e aí o que acontece? Surgiu um negócio, um empreendimento no susto, mas agora eu ganho uma oportunidade que durante esse processo, me organizando, eu consigo estudar mais o meu nicho. Exatamente, buscar conhecimento. E nós estamos em um momento que todo mundo está na internet. Eu falo todo mundo, a grande maioria dos empresários de todas as áreas, de finanças, de vendas, de marketing, de gestão do tempo, que é algo que tem sido tão debatido, as pessoas estão reclamando que estão com falta de tempo para várias coisas. Então, você tem muito conteúdo gratuito. Então, você não vai precisar investir. É só investir uma parte do seu tempo para algo que vai te dar um retorno. E olha só, Rose, uma tendência que surgiu, nós de repente estamos falando com a mãe, né, que ela abriu mão um time para estar em casa. Só que agora vem uma tendência muito forte do home office. A sua arte, antes, ela tinha só uma plataforma que era em tal empresa, que você tinha que abrir mão e tal. E de repente você viu, olha, eu não preciso mais estar lá. Então, será que a sua profissão hoje não pode ser feita na sua casa? De repente, hoje você pode, através da internet, uma entrega, porque parece que o home office, esse novo normal, ele ficou mais aceito. E ele ganhou um crédito, porque, por exemplo, a minha esposa trabalha em casa, meu filho não está estudando. Imagina uma mãe com menos preocupação, sabendo que o filho está diante do olhar dela, criou protocolos internos para focar e ter um rendimento, porque o home office ele tem um acompanhamento, por exemplo. E isso pode ser inserido até no contexto artístico também, né, Rosa? Sim, sim, por isso que é importante o planejamento. Quanto tempo eu vou dedicar a esse negócio? Para quê? Para evitar estresse, para evitar aquelas entregas de última hora, aquele desespero. Então, se planejar, quanto tempo eu vou me dedicar? Tal hora é hora da criança, é hora, principalmente as mulheres, tal hora é hora de fazer o almoço. Então, das 2 até as 18 horas, eu vou me dedicar ao meu negócio. E se dedique. A questão não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você investe. Muito bem, você em casa está aprendendo, gente? Dicas especiais. Foram só 2 e agora nós vamos para a terceira. Vamos aproveitar a Rose, que é fera, não para de estudar, fez um planejamento para estar aqui, inclusive falando com você hoje, para trazer um conteúdo de qualidade. É aí que começa. Ó, fica de olho, tira foto desse quadro aqui. Terceiro passo, terceira dica. Foque nos objetivos e não nos obstáculos. Um exemplo, Rose. Qual é a tendência? Eu venho e falo, Cris, estou com uma ideia genial. Você coisa, você fala, não, Rose, para com isso, esquece. Você já me pôs um obstáculo. Porque eu não, de repente eu não fui uma rede de apoio com um amigo, uma mãe, um esposo. De repente você não quis nem ouvir a ideia. Não, para com isso aí, isso aí não vai dar certo e tal. Esquece. Talvez você que está aí em casa já ouviu muito isso, porque todo mundo que empreende já ouviu isso. Ou porque a pessoa não quis te ouvir, ou simplesmente porque ela falou, para, esse negócio não vai dar certo. A pessoa nem ouviu a sua ideia. Mas você tem certeza e tem confiança. Então, focar no objetivo é você ter a sua direção. Eu vou até o fim. Pegando um gancho, quantos atletas que foram desenganados e ganharam grandes medalhas porque persistiram? Eu serei o medalhista olímpico. Vai doer, vou ter que ter disciplina, vou deixar muita coisa de lado, porque empreender é, no início, você deixar muita coisa de lado. Não classifiquei para a Olimpíada num ano, na outra não fui medalhista, e cada Olimpíada, olha, imagina, passam-se 12 anos para pequenos momentos, mas não pode existir. De repente, quando eu atingir o objetivo, eu já não estou mais tão jovem, não tenho tanto rendimento quanto eu tive na primeira Olimpíada, mas eu não desisti. Meu objetivo é ganhar uma medalha. Eu vou treinar quanto tempo for preciso, eu vou me aliar às pessoas que podem me ajudar. Agora, Rose, é o seguinte, você está falando algo, eu estava até construindo algo você em casa, porque existem aquelas pessoas também que falam o seguinte, eu tenho que ter todos os recursos possíveis para começar. Tipo, olhando para uma empresa, e a gente coloca alguns parâmetros que são positivos, só que eu tenho que ter, olha, enquanto eu não tiver todas essas ferramentas, sabe aquela pessoa que olha, uma menininha que olha para uma bailarina e fala assim, olha, enquanto eu não chegar nesse time ou naquele tal corpo para fazer isso, então, nem toda empresa começou com todas as ferramentas possíveis, então às vezes eu coloco um parâmetro que é um obstáculo que realmente é ácido. Trava, que te dá medo. Medo.
que te dá medo. Então, se for pensar por esse ponto, você nunca vai ter todas as ferramentas. Primeiro, hoje nós estamos na era da tecnologia. Agora que eu tiver um celular de alta resolução, você nunca vai ter, porque todo mês sai um celular novo. Então, você vai acabar de comprar um aparelho, daqui 2 meses, seu aparelho já não existe mais à venda no mercado. Então, a alteração do mercado ela é constante. Ela é constante. Ela é constante. Nós, hoje, todos nós empreendedores, nós temos que começar com o que a gente tem. Então, começar com o que tem. E isso é algo que fica muito na cabeça. Eu preciso ter isso, ter aquilo, ter um computador de última geração, um celular de última geração. Eu preciso ter um ponto de tal jeito. Não, você pode começar na sala da sua casa. Eu comecei trabalhando no canto do sofá da minha casa. No canto do sofá mesmo. Eu escolhi um canto do sofá, que era próximo à tomada, que eu poderia carregar o notebook e o celular. E hoje a Rose está aí no canto do seu sofá, em todo o Brasil e tal. Mas começou no cantinho do sofá dela. Agora, se você ficar olhando aqui... Agora é o seguinte, vou te dar um desafio, hein? Nós temos 1 minutinho agora para a nossa 4ª dica. E você de casa vai aprender. Você vê que a Rose agora ela não sabia de um timer. Deu um timer. Vamos ver se ela vai se virar. Momento pandêmico aqui, meu queridão. 4ª dica. Faça com medo mesmo. O que é isso, Rosa? Me fala isso. Como é que funciona? Porque esse medo não é aquele primeiro que te paralisou. É aquele que vai te jogar para frente. Aí você pensa o contrário. Se eu não fizer, quais as consequências eu vou ter? Porque se for esperar estar pronto, esquece. O empreendedor nunca vai estar pronto. Porque o cenário muda todo dia. Eu tenho que estar numa situação confortável. Não existe zona de conforto para quem empreende. Então, minha amiga que está aí no sofá, meu amigo que está no sofá, eu sei que você está muito confortável, mas é só no sofá. Porque no dia a dia não há zona de conforto. Porque quando a gente entra na zona de conforto, a gente não cresce, a gente não evolui e não melhora. Então, fazer com medo, dá medo. Dá um frio na barriga. E se deu frio na barriga, vai embora. Vai e faz. Bota o carão para ninguém perceber que você está com medo, deixa o medo só lá dentro. E depois que passar, você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças. Porque a nossa mente, ela tenta nos paralisar. Porque ela foi programada para nos paralisar. Ela foi programada para não se cansar, para não fazer esforço. Então, ela sempre vai dizer, esquece isso, para com isso. Gente, o sofá tá gostoso. Academia para quê? Melhorar a saúde.